Olá! Hoje estou aqui para falar sobre Divergente, da Veronica Roth. Então, como eu já falei no outro vídeo, por enquanto é o meu livro favorito de 2020. Me marcou muito, me ensinou muita coisa, me fez pensar, refletir sobre muita coisa. E hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre a história aqui e um pouquinho sobre o porquê que eu acho que todo ser humano deveria ler esse livro, principalmente no momento que a gente está passando, assim, economicamente, politicamente. Então, para começar, é uma distopia. Eles vivem num sistema político completamente diferente do que a gente vive hoje em dia, mas que, se a gente for parar para pensar, não seria assim tão distante, não é uma coisa impossível que aconteça. Então, a Tris, que é a nossa protagonista, ela vive com os pais dela e com o irmão dela na Abnegação, que é uma das 5 facções, que é então de onde ela vem, de onde ela se origina. E a Abnegação, então, são os altruístas, os que vão fazer boas ações, ajudar as outras pessoas, inclusive os sem facção, que são as pessoas que acabaram não se encaixando em nenhuma das 5 facções que eu vou estar falando aqui, acabaram virando moradores de rua, então eles precisam ser ajudados. E quem faz esse papel, então, são as pessoas da abnegação. E por eles serem muito honestos e pensarem muito no próximo também, eles acabam ficando responsáveis pela política, são então os governantes dessa cidade deles. E a cidade é toda cercada também, é uma coisa importante da gente, que eu vou falar mais pra frente também. Então, o próximo é a erudição, que são as pessoas mais focadas em pesquisa, na inteligência, então, de onde saem os médicos, os pesquisadores, cientistas, estudiosos. E vai se mostrar também, assim, muito importante para a história, porque é onde estão, assim, os problemas, assim, é de onde sai a inimiga ali, que tá querendo corromper. Na verdade, assim, já é um sistema meio corrompido, né, de colocar as pessoas em caixinhas e se encaixar só em uma facção, mas é a pessoa que vai querer começar uma guerra, ela é ali da erudição. O próximo, então, amizade, que são, assim, eles levam uma vida boa, uma vida tranquila, de paz, sempre tentando passar essa coisa de plenitude para as outras facções, e eles são responsáveis, então, pelas fazendas, que eles vão plantar, então, os alimentos, vão produzir as coisas para que todos os outros possam consumir. O próximo, então, a franqueza. A franqueza, eu não queria falar a audácia, né? Eu queria deixar a audácia por último. Então, a franqueza são os homens da justiça, são os que sempre falam a verdade, abominam a mentira, então eles estão ali, por exemplo, para julgar os crimes, são responsáveis pelo judiciário, né? O que seriam os nossos advogados de hoje em dia, eles são provenientes ali, então, da franqueza. E o mais importante, né? Mais importante não, mas onde a atriz ela vai se encaixar depois, que é a audácia, que são os responsáveis pela segurança da cidade, de todas as outras pessoas e todas as facções. E então é para onde a Tris vai. Eles têm uma escolha, eles passam primeiro por um teste, na verdade, e nesse teste, ela não tem assim uma resposta, porque o teste ele deveria dizer onde a pessoa se encaixa, mas em uma só facção. Mas o resultado da Tris, ele é inconclusivo, porque ela se encaixaria em 3, que seria a abnegação, a erudição e a audácia. Enfim, no final ela acaba escolhendo a audácia, o que realmente é uma escolha, assim, é o lugar que ela mais pode ser descoberta, porque o governo, no caso a erudição, eles têm muito medo dos divergentes. Alguém buzinou, mas que bom. Então, eles matam os divergentes, eles têm muito medo do que eles podem fazer no sistema político, porque eles são pessoas que não podem ser de jeito nenhum controladas. Sobre isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então, a Tris, ela vai passando ali pelos testes, ela vai vivendo muitas coisas ali na audácia, vai se encaixando, ela sai de uma das piores para uma das melhores, dos iniciandos. E eu não vou contar o final, não posso. Eu sempre tenho assim a vontade de contar o final do livro, mas enfim, vai se desenvolvendo ali uma guerra e ela tem que lutar contra isso. E então eu vou falar, é isso que eu vou falar sobre o enredo. E agora eu vou falar então sobre os pontos que mais me chamaram a atenção na história. Primeira coisa, por que esse medo tão grande dos divergentes? A gente pode pensar que quando uma pessoa ela associa qualidades, por exemplo, quando uma pessoa é inteligente,
e ela também é audaciosa. Então ela tem noção das coisas, ela tem conhecimento técnico, conhecimento científico, e ela ainda assim tem coragem para aplicar todo esse conhecimento. Ela vai ser muito mais poderosa do que se ela tivesse um ou outro, né? Também abnegação e audácia, que acho que as características mais fortes da Triss são essas, por ela ser bondosa, pensar nos outros e ainda assim ter coragem. Na verdade, a gente vai vendo que os momentos em que ela demonstra ser mais corajosa são realmente os momentos em que ela está protegendo outra pessoa. Então, esse altruísmo dela que vai fazer ela ser uma pessoa muito boa. Alguém tá me ligando. Então, por esse motivo, por eles serem tão à frente, assim, eles não podem ser controlados. Então, o governo, ele não vai ter muito poder, não vai ter o que fazer em relação aos divergentes. E por isso que assusta tanto, né? Porque eles não são facilmente manipulados, então eles podem desafiar o governo, que é uma coisa assim muito restrita, é uma coisa, como é que eu posso dizer, assim, uma palavra que defina bem. É opressora, né? As pessoas assim têm que seguir estritamente um estilo de vida, e se elas passam disso e não se encaixam, ou elas acabam virando sem facção, ou acabam sendo mortas, né? Então, sobre o sistema político, mesmo assim que o sistema político deles, ele tem assim uma base de valor, que as intenções ao criar ele tenham sido boas para realmente conseguir manter a ordem, para superar as guerras que vinham acontecendo antes. Querendo ou não, com a mudança das lideranças, esses valores eles acabam sendo corrompidos. O que a gente pode ver que é uma coisa muito presente na nossa sociedade mesmo, porque, assim, a intenção da democracia é dar voz a todos, né? A conseguir algo que seja bom para todas as pessoas, mas acaba não sendo bem assim, né? E a gente não vive, de fato, uma democracia do mesmo jeito que o sistema político deles aqui acaba sendo completamente deturpado e estragado, assim, por conta das lideranças. Porque a erudição está querendo tirar a abnegação do governo. Eles estão querendo assumir o governo e dizendo que os da abnegação são corruptos. Então, que eles é uma fachada esse negócio de ser altruísta. E também demonstra a força com que muitas pessoas têm, a vontade do poder, a fome pelo poder é tão grande que elas não vão deixar de passar por cima de outras pessoas para conseguir o que elas querem. Então isso também é uma coisa muito presente que a gente pode ver hoje em dia e pode acabar sendo a ruína para uma comunidade, para uma nação inteira. Então, por que que tem os portões? Por que que é cercado, né? Por que que eles não podem passar pela cerca? O que tem além da cerca são as fazendas da amizade, né? Mas além disso, não se sabe. Dizem que foi destruído pela guerra, mas ninguém de fato comprova isso. Mas por que é dado essa desculpa e ninguém vai atrás? Porque para os governantes é muito mais fácil controlar um grupo de pessoas se eles tiverem um espaço menor, um território menor mesmo. Então, assim, se eles fossem acabar saindo, o controle é perdido. E nesse governo, nesse sistema político, é realmente, assim, um controle muito grande em todas as ações das pessoas. Então, outra coisa interessantíssima, assim, o que significa não ser divergente em questão relacionada à nossa sociedade de hoje em dia. Lá os divergentes eram mortos por serem à frente, né? Por serem, assim, especiais, digamos, por conseguirem pensar à frente e não se submeterem a tudo que eles são mandados. E hoje em dia, os divergentes então seriam quem? Seriam as pessoas que têm o senso crítico, que não aceitam, não dizem amém para tudo que é imposto pra gente, tanto pelo governo, enfim, nas escolas, no trabalho, para as pessoas que realmente se posicionam, defendem seus pontos de vista e lutam realmente por alguma coisa. Pelo que acreditam, né? E não se submetem a tudo que são mandados. E os que não são divergentes, então seriam quem? Seriam as pessoas assim que são simplesmente alienadas, que não questionam nada e que acham que as coisas são como deveriam ser e que as coisas acontecem como tem que acontecer e que elas não têm poder para mudar nada disso. E também essas pessoas elas não têm muita culpa, algumas vezes, porque elas são simplesmente submetidas a isso, não têm acesso a um conhecimento, alguma coisa que possa fazer elas mudarem. Mas, enfim, quando você se encaixa apenas em uma facção,
você está desempenhando ali uma função que seja útil para o governo, você não está causando problemas, e é isso aí, você é simplesmente útil, é uma máquina, né? Como as pessoas se tornaram máquinas com a globalização, com o desenvolvimento do capitalismo. Não, gente, não me chama de comunista, eu não sou comunista, tá? Mas o capitalismo é isso, são as bases do capitalismo, é a produção, é lucro. E as pessoas são colocadas em, assim, tem uma função, você tem que desempenhar ela, você não questiona, principalmente um tempo atrás, né, bastante tempo atrás, quando começou tudo isso, a ganhar mais força, esse sistema político e econômico. Então, é isso, você faz ali uma coisa até morrer do governo, não causa problemas e diz amém para todas as ordens, o que é algo muito problemático, né? Porque a gente deveria poder se posicionar numa sociedade. E querendo ou não, o capitalismo tem vários problemas, assim como o comunismo, e eu acho que seria melhor, né? A gente, assim, conseguir conversar sem jogar na cara o que um é e o que o outro é. Eu, por exemplo, não tenho definido nenhum posicionamento acerca disso ainda, porque eu acredito que não estudei o suficiente para opinar a favor ou contra, mesmo definitivamente sobre um ou sobre outro. Eu dou as opiniões que eu tenho até agora, mas eu espero realmente não ser julgada por causa disso, né? Na verdade, eu sei que eu vou, mas enfim. Próxima coisa que eu também percebi nesse livro, que assim, acho que é a mais aleatória aqui de todas as outras, é seleção natural e questão de controle populacional, digamos assim. Mas como Charles Darwin dizia, a seleção natural, então, é quando os mais fortes sobrevivem e se vão se adaptando ao meio, né, e conseguem achar uma maneira de sobreviver. E os que não são adaptáveis, assim, os que não conseguem mudar conforme as coisas vão mudando, então seriam os que acabariam morrendo, né, não evoluindo. E como a gente vê, é muito perceptível que assim, os mais fortes, então eles estão ali na liderança, são os que realmente comandam ali, os que têm poder para, por exemplo, começar uma guerra. Então ali as pessoas, os líderes da erudição, por exemplo. Os que estão ali na média são os empregados, estão desempenhando as tarefas, não estão questionando nada. E os mais fracos são os descartáveis, né, gente? São os sem facção, então que vão acabar morando na rua com uma qualidade de vida péssima. Qualidade de vida nenhuma, né? Todos acabam morrendo muito antes. Então, isso que eu quis dizer de controle populacional. De, assim, você simplesmente excluir os que não são tão fortes, os que não se adaptam tão bem a uma das facções, e você simplesmente tirar eles da sociedade, eles vão acabar morrendo, porque, como mostra no filme, é uma boa visualização da maneira como eles vivem em um lugar extremamente sujo, com muita pouca comida, eles recebem ajuda, mas passa longe de ser o suficiente, e eles acabam sendo expostos a doenças, né, e enfim, vão acabar aparecendo muito antes dos mais fortes, que tem ali auxílio médico e tudo muito mais acessível. Então, seria mais ou menos isso que eu tinha pra falar. Eu realmente recomendo que todo mundo leia Divergente, porque eu acho que é algo que realmente faz a gente pensar muito, refletir sobre a maneira que a gente está vivendo, se a gente está questionando o sistema político, se a gente está feliz da maneira como ele está se desenvolvendo, enfim. E também é uma história super divertida, né, de ler. Divertida não, mas é fluida, é algo que assim te cativa a ler, porque realmente é um universo extremamente diferente e muito bem construído por essa autora, muito bem explorado. Eu já ouvi falar, como eu comentei no início do vídeo, bem mal desse livro, da série, na verdade, né, da trilogia. Na verdade, tem 4, mas a história mesmo acaba em Convergente. Eu já ouvi gente dizer que, assim, o final é terrível, e os filmes eu sei que não são, assim, aquela obra de arte, mas também são legais de assistir. Mas enfim, né, gente, eu não posso opinar ainda, eu vou ainda ler os outros, eu espero esse ano, pelo menos, terminar a trilogia. Ali tem o 4, que é sobre o 4, que é um dos personagens, eu acho, né? Eu acho que o livro se trata sobre isso, no caso, o 4 é um personagem, ele é um dos principais também, é o par romântico da Tris, e ele também é um divergente, então ele é um personagem importante, e eu acho que o 4, né, como é o nome do livro, é sobre ele. Mas enfim, muito obrigado por terem assistido até aqui, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Então as minhas redes sociais vão estar aqui na tela, vão estar na descrição. Deem like no vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com as pessoas que vocês acham que poderiam tirar algum proveito.
das coisas que eu falei aqui, das dicas e tudo mais, pra ler, né, o livro e do porquê de fazer isso. E obrigada pela atenção e até mais.